Olá pessoal, eu sou o Diego e sejam bem-vindos ao canal Geocuriosidades. No vídeo de hoje nós vamos conhecer muitas curiosidades sobre um país cheio de história, pirâmides, múmias, natureza e muitas outras coisas. Esse país é o Egito. Nesse vídeo iremos conhecer 20 curiosidades sobre o Egito que tenho certeza que te surpreenderá. E te faço um desafio, deixa seu like, se você não gostar você pode retirar no final. E se você é novo aqui pessoal, dá uma força, se inscreva, para só assim a gente poder crescer. Veja aqui alguns vídeos que já vimos até agora, mas sem enrolação, bora para o vídeo. Com aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, o Egito é o 29º maior país do mundo. Fica situado no continente africano e Oriente Médio e faz fronteiras com Líbia, Sudão, Israel e Palestina, exatamente com a faixa de Gaza. E que por sinal essa faixa é fechada tanto para o lado egípcio quanto para o lado israelita. E com seus aproximados 102 milhões de habitantes, o Egito é atualmente o 14º país mais populoso do mundo e o terceiro da África, logo atrás da Nigéria e da Etiópia. O nome atual do Egito é República Árabe do Egito. O Egito teve vários nomes, o mais comum foi Kemet, que significa terra negra ou terra fértil, por causa das terras que ficavam próximo ao rio Nilo. Hoje, seus habitantes chamam seu país de Mirs, que significa país, fortaleza ou acastelado. Agora o nome Egito, como nós conhecemos aqui no ocidente, vem do grego Aegypti, que vem do egípcio Erkap e tem tradução como mansão da alma de Ptah. E desculpa aí o meu egípcio que não é muito bom, tá pessoal? O árabe é a língua oficial do Egito, mas como você já deve desconfiar, o Egito, por ser um país milenar, teve várias eras e várias mudanças até ser o país que conhecemos hoje. No antigo Egito, na época dos faraós, o idioma que era falado era o egípcio antigo, que já é uma língua morta como o latim, e que tinha escrita como o tão conhecido hieróglifo, que são esses desenhos que vocês estão vendo aí. Com a influência dos povos que conquistaram o Egito, como os macedônios, e principalmente no período ptolomaico, demótico e depois o copta se tornaram as línguas mais faladas e usadas no país. O árabe veio a se tornar língua apenas depois da islamização do Oriente Médio, onde o Egito sofreu forte influência cultural e linguística, se tornando também parte do Império Otomano, vindo a se tornar um país de língua árabe e religião muçulmana. Um fato que poucas pessoas sabem é que até séculos atrás, os egiptólogos não conseguiam traduzir os hieróglifos antigos. Até que, em 1799, quando o soldado da expedição francesa no Egito, que era liderado por nada mais nada menos do que Napoleão Bonaparte, encontrou na cidade de Rosetta uma pedra que continha os mesmos textos em 3 línguas diferentes. Estavam em hieróglifos, demótico e grego. Logo, os acadêmicos e curiosos fizeram cópias em gesso para tentar traduzir os escritos. A tradução completa levou décadas para ser concluído e só foi concluído em 1822 pelo francês Jean-François Champollion. Enquanto isso, o Império Britânico Otomano venceram os franceses e levaram a pedra. E desde 1802, a pedra se encontra para visitação dentro do Museu de Londres. Esse fato gerou rivalidade sobre direito de posse entre ingleses, franceses e até egípcios, que só foi resolvido anos depois e os ingleses ficaram com a posse. O Egito criou uma réplica ampliada na cidade de Rosetta para demonstração a todos. Agora, o legado que essa descoberta trouxe é imensurável, pois graças a isso podemos entender um pouquinho mais dos mistérios do Egito Antigo. Um assunto que atrai muitas pessoas para querer saber e conhecer mais sobre o Egito são as famosas e intrigantes múmias. Existem várias escavações arqueológicas espalhadas pelo país, que já atraíram várias nações e arqueólogos famosos,
no intuito lógico de desvendar os mistérios do Antigo Egito. Isso alçou o Egito para livros e filmes, que vão desde histórias românticas até de terror. Atualmente, a maioria das escavações egípcias são financiadas pelo próprio governo egípcio, e um dos lugares mais escavados é o conhecido Vale dos Reis, em Luxor, que foi onde inclusive foi encontrado o faraó Tutancâmon. E um fato bem interessante que impressiona bastante é que até hoje se encontram bastante múmias no Egito. E por falar em Tutancâmon, existe uma maldição que leva o seu nome e que foi usada para justificar a sequência de mortes dos arqueólogos que descobriram a sua tumba. Diz a lenda que em 1922, logo após a revelação da câmara mortuária do jovem faraó, tinha uma frase escrita assim: "A morte vai atacar com seu tridente aqueles que incomodarem o repouso do faraó." Isso alarmou e amedrontou todos que diziam: "É a maldição da múmia", e que se incomodassem ele continuariam morrendo. Esse mistério rendeu muitos livros e filmes baseados nessa maldição. Mas anos depois de várias análises clínicas, foi descoberto que a abertura da câmara, os arqueólogos respiraram um fungo que estava preso dentro da câmara, e que logo depois de respirado, esses fungos atacaram os pulmões dele, levando todo mundo a óbito. E aí, vocês preferem a lenda da maldição da múmia ou a análise clínica? Comenta aí para eu saber o que vocês preferem. E falando em múmias, acreditam-se que as múmias são nada mais nada menos do que uma tradição do Antigo Egito e de alguns outros povos como Inca e Maias, por exemplo, onde eles preparavam os faraós para a sua vida pós-morte, pois seu espírito precisaria de um corpo para depois viver na vida pós-morte. Então era feito um procedimento de retirar órgãos, vísceras, líquidos, para que tivesse um processo vagaroso de putrefação do corpo, fazendo assim que os faraós pudessem alcançar seus objetivos. Em épocas mais recentes do Antigo Egito, nobres e famílias que também tinham muito dinheiro começaram a mumificar também seus parentes, mas como era um processo demorado e extremamente caro, não era para todos não. E falando em faraós, muitos faraós e dinastias foram descobertos através de escavações realizadas por todo o país, confrontando relatos e dados arqueológicos. Uma faraó muito famosa e mencionada em filmes e livros foi Cleópatra, regente no período ptolomaico, amante e mãe de um dos filhos do romano Júlio César, e depois de Marco Antônio, foi a filha mais velha de seu pai e foi casada com seu irmão, como era costume dos faraós da época. Ela governou o Egito por 22 anos. Ela também ficou muito conhecida pela sua inteligência e astúcia para lidar com revoltas internas dentro do seu governo. Diz a lenda que quando Marco Antônio morreu, o apoio que Cleópatra tinha com o Império Romano ali se acabou, e como ela não conseguiu o reconhecimento de seu filho pelo Império Romano, sua única solução foi tirar a sua própria vida, e a forma como ela fez isso foi suicidando com uma picada de uma cobra. Se isso é verdade ou não, nós não sabemos, mas um fato curioso é que até hoje nunca encontraram nenhuma escavação sobre a famosa Cleópatra. Atualmente, pirâmides é um assunto que traz muito turismo para o Egito. E até hoje, tem pessoas que perguntam como elas foram construídas e qual o verdadeiro significado das pirâmides. O que eu consigo dizer é que estudiosos acreditam que as pirâmides foram construídas para servir de monumentos funerários, mas também há pessoas que falam que as pirâmides seriam um lugar onde os mortos ressuscitariam. Mas o que nós realmente sabemos é que tem de 118 a 138 pirâmides espalhadas por todo o Egito, sendo o segundo país com mais número de pirâmides, logo atrás do Sudão. A pirâmide mais famosa e que faz parte do cartão postal do Egito são as pirâmides de Gizé e também a Grande Esfinge. Mas existem outras pirâmides bem famosas como a Pirâmide Vermelha, a Pirâmide Curvada, entre outras. Os primeiros registros sobre a cerveja no mundo vêm dos sumérios há mais de 6.000 anos, mas a cerveja também é muito antiga e tinha no Antigo Egito e fazia parte do cotidiano deles. Na época dos faraós, a bebida era muito valiosa e muitos acreditavam que ela valia um peso de ouro, tanto que ela era usada como moeda de troca. No Egito de hoje, é proibido o uso de bebidas alcoólicas por causa do Islã, deixando para o passado a história do Egito e sua cerveja. O Egito é lembrado por muitas coisas, como já foram mencionadas aqui, mas um fator bem clássico é o algodão.
O algodão é plantado e usado para tecidos há mais de 5.000 anos. Muitas marcas famosas produzem roupas e lençóis dos tão famosos tecidos de linha de algodão egípcio, o que é muito apreciado pelo mercado mundial exatamente pela sua qualidade. Um dos animais que com certeza hoje pode ser considerado um dos símbolos nacionais do Egito é o camelo. Como muitos países desérticos, o Egito se desenvolveu e utilizou muito camelo como parte de seu cotidiano. Ele é tão apreciado que serve desde animais para passeio para turistas, transporte de pessoas e até de mercadorias. Ele até já serviu de moeda de troca, por exemplo, para dote para casamento. Outro animal que já teve muita importância também no Egito é o gato. Ele era tão importante e querido na época do Antigo Egito que quem matasse um gato era punido com pena de morte. O animal era considerado um ser cheio de magia que poderia trazer muita sorte a seus donos. Eles usavam joias e eram alimentados com as melhores iguarias, e alguns deles eram até mumificados. Como na maioria dos países muçulmanos, o domingo é considerado um dia útil no Egito. As sextas-feiras e os sábados são considerados fim de semana, sendo a sexta o dia mais importante para os muçulmanos, sendo considerado o dia do descanso. Por ser um país de tradições milenares, uma das invenções que até hoje influenciam o Ocidente é o calendário. Os egípcios foram os responsáveis por inventar o calendário com 365 dias, que até hoje nós usamos. A capital do Egito, Cairo, com seus mais de 9 milhões de habitantes, possui uma região metropolitana de aproximadamente 20 milhões, sendo a maior de toda a África. Na cidade fica o Museu Egípcio, onde estão várias múmias reais e artefatos como o do rei Tutancâmon. Outro lugar que se encontra perto do Cairo é o Planalto de Gizé, que é onde se encontram as famosas pirâmides de Gizé e a sua grande esfinge. 85% da população do Egito hoje é muçulmana e cerca de 15% são de cristãos. E exatamente na capital fica a sua mais importante mesquita, a mesquita de Muhammad Ali. Por haver um país com leis baseadas no islamismo, o afeto entre pessoas, como beijar na rua, é estritamente proibido no país. Por ser um país muçulmano, a poligamia é totalmente permitida pelo Estado. O homem pode ter até 3 mulheres e a prática ainda é muito mais comum quando a sua primeira ou sua segunda não deu filhos ao marido. Inclusive, ele ainda pode se separar sem consentimento das esposas. Porém, ele precisa sempre oferecer o mesmo tratamento para todas. Mas como muitos já sabem, como o país vive uma situação econômica bem difícil, esse tipo de prática está se tornando cada vez mais raro. E por haver muito medo de atentados, o país tem uma segurança bastante reforçada, e não somente em pontos turísticos. Uma das curiosidades bem interessantes do Egito é que por todo lado há máquina de raio-x, inclusive para você entrar no hotel. E chegamos ao fim de mais um vídeo de curiosidades, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se surpreendido como eu me surpreendi. O Egito é um país bem fascinante, com bastante curiosidades. E muito obrigado por quem curtiu, se inscreveu. Se você não curtiu e se inscreveu, curte aí, você me ajuda. Aí vai ter mais vídeos desse, vai aparecer lá para você poder assistir, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.